Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29 de outubro, nós vamos meditar de Marcos, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos finalizar o livro de Marcos. E o próximo evangelho que nós vamos meditar a partir de amanhã é o Evangelho de Lucas. O plano para tirar a vida de Jesus, né? Então já tínhamos alguns vislumbres, né? De pessoas que queriam tirar a vida de Jesus. E dali a 2 dias era Páscoa, né? A festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e dos escribas procuravam como poderiam prender, né, a traição e o mataria, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto em meio ao povo, né? Então a Páscoa é uma festa sagrada para o judeu, é uma festa sagrada para o judeu que é comemorada por estatuto perpétuo, e aí eles não queriam que isso acontecesse na época da Páscoa, porque eles temiam, né, a rebeldia, a revolução, né, o tumulto do povo nesse momento. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, preciosíssimo perfume de nardo puro, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E aí os indignaram e dizia, porque ela desperdiça esse bálsamo tão caro? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, e isso seria uma ajuda e tanto aos pobres. Murmuravam contra ela, né? E aí Jesus diz, deixai-a, porque ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre têm, eu não, né? Então Jesus aqui dá o vislumbre de que estava perto, muito próximo, o fim da vida dele, né? E aí nós vamos ver que Jesus fala que em todo mundo onde fosse pregado o evangelho, essa mulher seria lembrada por aquele ato, né? Por aquela memória, seria como memorial sobre a vida dele, a atitude daquela mulher. E aí Judas Iscariotes, que era um dos 12, foi ter com os principais da sinagoga, né? E negociou entregar Jesus por 30 moedas de prata, né? Os discípulos vão preparar a Páscoa, né? A Páscoa é, como eu falei, é uma festa sagrada do judeu, e nós vamos ver que ela foi instituída em Êxodo capítulo 12, versículo 27, né? Então, Jesus, ele ordena que os discípulos vá, né? E prepare aquele momento da Páscoa, né, que seria a última ceia, né? Temos até aquele desenho famoso, né, retratando ali o momento da última ceia. Foi esse momento aqui. E aí nós vamos ver que vai ser nessa reunião que vai ser indicado quem seria o traidor. E isso causa um certo desconforto em meio aos discípulos, né? E aí o texto fala que eles começam a se entristecer quando Jesus, né, diz para eles, né, que um dentre vós que come comigo me trairá. E aí eles se entristecem, ficam um entreolhando, né, perguntando, será que sou eu? Será que sou eu, né? E aí Jesus fala, é um dos 12 o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daqueles por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, né? E aí vamos ter a última Santa Ceia, e a partir dessa Santa Ceia, né, Jesus, ele traz, né, um memorial. Ele diz, olha, eu vou ceiar aqui e essa será a minha última ceia, até o dia em que vocês possam estar comigo no meu reino e aí celebrar
prepararemos a ceia novamente, né? Então Jesus está de jejum de ceia, aguardando, né, a chegada da sua igreja para que celebre com ele a ceia. E aí ele dá aqui os parâmetros, né? Ele fala que ele tomou cálices, né? Primeiro ele tomou o pão, abençoou, partindo, deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois, semelhantemente, ele vai pegar o cálice, ele dá graça novamente e ele dá aos seus discípulos, né? E aí ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. Engloba eu e você, né? E em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus, né? E aí nós vamos ver que Pedro é avisado sobre o momento, né, aonde ele vai negar Jesus, né? O galo vai cantar, e aí esse é um momento que nós vamos ver como um momento marcante na vida de Pedro, né? Ele chora amargamente quando ele vê o cumprimento desse texto aqui. Jesus no Getsemane também faz parte aqui do nosso texto, né? Ele vai a esse lugar do Getsemane com os seus discípulos e é um momento de muita angústia, né? E ele tem ali por perto Pedro, Tiago, João, que nesse momento de angústia eles cochilam, eles dormem, né? E aí Jesus torna eles novamente, e nós vamos ver que Jesus dizia, né? Abba, Pai, tudo que te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que queres, né? Então aqui traz a palavra Abba. Abba no original quer dizer Pai. E aí nós vamos ver que Jesus dá instruções aqui, né? Porque fala para os discípulos: mas nenhuma hora vocês conseguiram vigiar e orar comigo, né? Porque pela segunda vez ele pega os discípulos dormindo nesse momento de angústia. E aí ele fala aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então ele deixa aqui um recado para mim e para você, né? E aí vai ter um momento onde Jesus vai ser preso, né? E nós vamos ver também Jesus perante o Sinédrio, isso nós já vimos no texto de Mateus, o momento em que ele está preso, sendo interrogado, e Pedro é o único discípulo que fica ali rodeando, tentando ter notícia, e aí ele é reconhecido, né? Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, vendo Pedro que se aquentava, porque tinha uma fogueira ali, né? Fixando os olhos nele, disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: eu não conheço, nem compreendo o que você disse. E aí o galo vai cantar, né? E isso vai trazer, quando ele cai em si. Esse texto aqui de Marcos diz que ele desatou a chorar. Mateus fala que ele chora amargamente, né? E aí Jesus vai perante Pilatos, que era a autoridade ali da época, né? E Pilatos vai interrogá-lo. E aí nós vamos ver que Jesus, ele não simplesmente, né? Ele não fala nada. E nós podemos ver que, então, Pilatos pergunta: que farei então deste a quem chamais rei dos judeus, né? Então ele vai perguntar para a multidão, né? Como era costume daquela época, e aí a multidão diz: crucifica-o. Mas Pilatos diz: que mal ele fez? E eles gritaram cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou a Barrabás, que era um
malfeitor da época, né? Um homem já muito conhecido pelas suas infrações à lei, né? Então era ele que deveria ir à cruz. Então eles pedem para que crucifique Jesus e solte a Barrabás. E aí vai ser nesse momento que Jesus vai ser açoitado e entregue para o processo da crucificação, né? Então Jesus vai ser entregue aos soldados. Nós vamos ver que Simão, vimos também isso em Mateus, vai ajudar a Jesus carregar a cruz. E por fim nós vamos ter o momento da crucificação. Para mim assim é um momento muito triste, porque só de ler a gente vislumbra quanto Jesus sofreu por mim e por você, né? A palavra diz que ele deixou o trono de glória e se entregou à morte de cruz. Ele se tornou maldito em meu e em seu lugar, né? Então Jesus, ele é o amor de Deus derramado à terra. Então, todos os dias nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ser grato, porque ele nos reconciliou ao Pai. E aí nós temos a morte de Jesus, também aqui no versículo 33, e finalizamos o livro de Marcos com o momento da ressurreição. O sepultamento, finalizando o capítulo 15, e a ressurreição no versículo 16, diz que passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-los. E muito cedo, no primeiro dia da semana, né, que ao despontar do sol, que é o domingo, foram ao túmulo e diziam umas outras: como faremos para mover a pedra que fecha o sepulcro, né? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois ela era muito grande, né? Por isso que elas estavam pensando como elas fariam. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar que o tinham colocado. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós na Galileia, porque ele já tinha dito, né, que o próximo encontro deles pós-ressurreição seria na Galileia. Ele já deixou isso marcado na agenda dele, né? Mateus 26, 32, e aqui em Marcos, no capítulo 14, versículo 28, ele deixou já designado na agenda dele que após a ressurreição ele encontraria os seus discípulos na Galileia. E aí nós vamos ver que esse jovem, né, disse: lá o vereis, como ele vos disse. E elas saíram, né, fugiram do sepulcro, possuídas de grande temor e assombro, né, e correram, não disseram nada para ninguém, guardaram ali segredo, né? E aí nós vamos ver que Jesus vai aparecer a Maria Madalena. Versículo 9, havendo ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam, né? Então aqui era o estado que os discípulos estavam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, eles não acreditaram, né? Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 dele que estavam num caminho de Emaús, né? Então é maravilhoso, daqui a pouco nós vamos ver esse texto em específico, né? Que é Jesus encontrando esses 2 discípulos no caminho de Emaús.
E aí nós vamos ver que indo eles anunciar aos demais, mas também esses dois não receberam crédito, né? Por mais que Jesus sempre falava da sua morte, mas falava da sua ressurreição. Mesmo assim, muitos não acreditavam que era possível, né? E finalmente apareceu Jesus aos 11, né? Não tinha mais Judas, Judas já tinha tirado a sua vida, então ele apareceu aos 11 quando estava à mesa e censurou eles pela incredulidade e a dureza do seu coração, porque não deram crédito aos que tinham visto que ele tinha ressuscitado. E aí Jesus dá a ordem: idem por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão os demônios, falarão em novas línguas. Pegarão a serpente, se alguma coisa mortífica beber, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, né? E aí nós vamos ter a ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido aos céus e assentou-se à destra de Deus, né? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e o confirmando a palavra por meio de sinais a todos os que seguiam. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.